Bom dia a todos, boa sexta-feira, 17 de setembro. Bom dia aos queridos Marta, Charles, Guilherme, que já estão aqui, meus queridos co-hosts. A amada Marta Gabriel, depois de uma volta ao mundo, está aqui conosco novamente. Bem-vindos a todos que estão aqui presenciando e prestigiando a gente. Esta é a nossa sala Trends News do Clube Transformação Digital, que acontece todas as sextas-feiras, das 8 às 9 da manhã. E a gente traz para vocês as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Uma novidade, estamos agora gravando as salas e ela se transformou em podcast. Quem quiser assistir, ouvir o Spotify, acessar, procurar por Trends News ou Trendscast, vai nos encontrar lá. Oficialmente eu queria, com muita honra, passar a palavra para a minha querida Marta. Bom dia, Marta. Bom dia, Renato, Charles, Guilherme, Janaína, todo mundo que está aqui, o João, que está aqui com a gente Marta, também. Bom dia. Eu não estava ouvindo porque o meu computador estava no mudo. Quem sabe faz ao vivo. Não sei o que foi falado antes, mas bom dia, Marta, que saudade de você. Bom dia também, né, Tem que ter uma coisa dessa, senão não fica divertido, né? Tem que ser com emoção sempre, né? Então, eu também queria... Estava falando oi para todos os queridos aqui, é um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. E o João Chigrini, que é amigo meu de turma da Unicamp, gente. Então é muito legal ter aqui pessoas que estão com a gente, uma jornada de vida, inclusive, né? Então, bom dia a todos. Eu vou trazer minha notícia, porque eu sei que hoje o Charles está repleto de notícias, ele tem várias, então eu vou falar rapidinho a minha para a gente discutir e dar sequência. Pode ser assim, Renato? Você prefere dar a sua primeiro? Depois Não, por favor. Estou louco para te ouvir, que saudades. Eu também, saudades de vocês. Eu vou falar sobre duas noticiazinhas que estão interligadas, né? Que são, para mim, uma coisa muito, muito, muito importante e muito bacana que está acontecendo. É bom a gente ter notícias boas depois de 2 anos quase para, pelo menos, essa área ter sido tão difícil. Uma é a retomada do turismo no Brasil. Quando eu digo retomada de turismo, o que isso tem a ver com transformação digital, o que isso tem a ver com a vida da gente em termos de negócios, né? É que com a retomada das companhias aéreas, só para vocês terem uma ideia, do ano passado para esse, tanto aéreo quanto hotelaria, já teve uma retomada de 237, 255, ou seja, por cento. Então, ou seja, a gente está voltando a níveis bem próximos, 80% do que estava antes da pandemia, 70%, 80%, as rotas estão se reestruturando, os hotéis também, e com novas medidas para receber pessoas, etc. Mas isso impacta bastante uma das grandes tendências que a gente já tinha do passado, que não conseguiam se estabilizar, ou pelo menos se desenvolver,
porque a gente não tinha infraestrutura e cultura de utilizar o digital. Então, com a retomada das companhias aéreas e dos hotéis, o trabalho híbrido, e no mundo inteiro, passa a ser uma realidade cada vez mais palpável. Tem um estudo da McKinsey, bem interessante, que fala que, pós-pandemia, 9 em cada 10 empresas vão adotar a implementação de trabalho híbrido em algum grau. Então, a gente sabe que não são todas as atividades, isso dá uma discussão de uma sala inteira, né, Renata? A gente poderia falar sobre isso. Não são todas as atividades que são tão suscetíveis ao trabalho híbrido quanto outras, nem todos os setores de negócios são tão suscetíveis quanto outros. Então, o que isso significa também? Significa que o RH tem desafios gigantes daqui para frente. Então, quem é RH está se reinventando e a forma de fazer gestão das pessoas em função das características pessoais, características do negócio, características das atividades específicas e as liberações de infraestrutura, tanto para poder viajar de novo e fazer, né, trabalho remoto de qualquer lugar, mas também da disponibilidade de tecnologia, de infraestrutura para que isso aconteça. Então, a gente percebe que a gente tem uma complexidade maior se apresentando agora, né, na retomada, mas também a gente tem possibilidades incríveis para que as pessoas possam desenvolver o seu máximo de produtividade potencial, equilibrando vida, etc. Né? Eu tive essa experiência, eu voltei faz uns 10 dias, eu passei 50 dias fora e fiz tudo, fiz um monte de palestra, trabalhei, reunião, e foi incrível poder fazer tudo isso pela primeira vez, né, em sei lá quantos anos que eu trabalho com digital, e realmente ter essa estrutura para a gente fazer isso. Então, a minha notícia é basicamente essa. Eu poderia falar um pouquinho também das tecnologias utilizadas para fazer o trabalho híbrido, mas a gente deixa para uma outra oportunidade, ou então, se tiver alguma pergunta, alguém quiser aprofundar nesse tema, a gente pode falar sobre isso. Então, para dar sequência, eu tenho que fazer a vinheta do meu querido amigo Charles Schweitzer. Então, vamos lá. Tan, 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 Mundo do Games, agora com especialista em inovação maravilhoso, Charles Schweitzer. Marta, adorei a sua vinheta, mas você sabia que nas suas férias o Renato Grau, ele montou uma vinheta para mim? Não. Não é tão autoral, né? Mas eu precisei me esforçar. Renato, faz a vinheta para a Marta conhecer. Faz a vinheta. Agora não. Hoje é o dia da Marta, Charles. Na próxima eu juro que eu faço. Ô, Charles, agora esse é um desafio, tá? Eu vou profissionalizar essa vinheta. Nada de cantoria básica aqui, não, tá? Pode deixar que vai vir uma coisa profissional na próxima semana. Estou desafiada, tá? Tá legal. Vamos lá, Charles. Vou começar com uma notícia aqui, na verdade, uma pequena homenagem a Clive Sinclair, faleceu ontem, aos 81 anos. O responsável aí por criar um dos primeiros computadores pessoais, né? Se você tem aí 40 a mais, talvez você tenha colocado suas mãos em algum computador daqueles ZX80 ou alguma coisa do tipo. Sir Clive Sinclair, faleceu ontem aos 81 anos, então fica aqui a nossa homenagem do Trends News a esse cara, grande inventor, que ajudou um pouco a transformar o mundo como ele é hoje. Olha, esse foi meu primeiro trabalho, eu dava aula num Sinclair, com 16 anos. Olha aí, tá vendo? Sir Clive Sinclair, realmente, um cara genial, um cara fantástico, com certeza ajudou a pautar muito do que está acontecendo no mundo hoje. Então fica a homenagem do Trends News aqui a Sir Clive Sinclair. Mas tenho aqui, finalmente, o capítulo final, talvez, daquele imbróglio, né, que a gente veio acompanhando, e essa aqui é a minha 20ª semana de Trends News, e tudo começou com esse caso, que é o caso de Apple versus Epic Games. Então, ontem ou essa semana, agora, foi publicada a sentença do caso Apple e Epic Games. E, bom, temos perdedores para todos os lados, muito embora a Apple tenha sentido talvez um pouquinho mais o gosto da vitória, tanto que do outro lado, do lado Epic Games, está sendo preparada aí uma apelação. Então vamos começar pelo lado da Epic Games. O que aconteceu? A juíza determinou que a Epic Games infringiu o contrato com a Apple, isso é fato,
e, portanto, vai ter que pagar uma multa para a Apple da ordem de alguns milhões de dólares. Não vai mudar o ponteiro do faturamento da Apple e, para além disso, a Epic vai continuar a ser banida do sistema iOS, a menos que a Apple seja muito boazinha e, mesmo depois de todo esse cenário, deixe a Epic Games voltar a figurar entre os seus desenvolvedores. Pelo lado da Apple, algo que a gente já mais ou menos esperava, a Apple vai ser obrigada a permitir outras formas de pagamento que driblem o formato de pagamento atual, que de alguma forma gera comissão em 100% das compras feitas dentro do ecossistema Apple. Por que para a Apple isso é uma derrota, né? Se a gente for olhar do ponto de vista realmente de faturamento, a App Store hoje, com todas as suas compras dentro dos aplicativos, representa algo como 19 bilhões de dólares ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, né, onde essa lei, né, ou essa sentença será vigente, é alguma coisa perto de 6 bilhões. Então, a Apple ganha a comissão de 15% aí sobre tudo que está acontecendo, todas as transações, e esses 15% representam aí esses 6 bilhões de dólares. A Apple vai perder uma fatia disso, visto que agora os desenvolvedores eventualmente vão tentar fugir dessa comissão e habilitar outros formatos de pagamento. O PayPal, por exemplo, deve começar a aparecer e figurar dentro dos aplicativos para a plataforma iOS. Então tá aí essa briga de gigantes, o resultado foi esse. Charles, você falou de vários perdedores, mas acho que no final das contas, nós que estamos aqui do lado como usuários, a gente acaba ganhando nessa briga, você não acha? Eu acho que sim, Renato, e eu acho que isso, a gente vinha dizendo, né, isso realmente iria pautar todo esse mercado de desenvolvedores de aplicativos para dentro das stores, e a sentença vale para a Apple, mas a gente sabe que a Apple, como uma das líderes do mercado, ela acaba puxando a regra para todos os seus concorrentes, então, de alguma forma, isso vai acabar valendo para todo o mercado, então isso vai beneficiar todos os desenvolvedores de aplicativos e, obviamente, não só de games. Então, é por isso que a gente seguiu esse caso com tanto interesse, com tanto afinco. Esse caso, ele realmente ia pautar e mudar a relação dos desenvolvedores de aplicativos com as stores. Eu acho que é isso, não dá para a gente deixar, a gente sabe que existe uma tendência no nosso mundo de formarem as grandes corporações e elas ditarem as regras do mundo, né? A gente, em várias salas, tem comentado a respeito principalmente das Big Techs, mas eu acho lindo a gente conseguir trazer isso um pouquinho para um nível de dar oportunidade para todo mundo e a gente não ficar refém, né? Então, é uma briga constante, mas eu gostei do resultado. Acho que todo mundo gostou, Renato. Eu acho que numa briga dessa de gigantes, os dois lados perderam um pouquinho e acho que todo mundo ganhou. Boa. O que mais você traz para a gente, Charles? Legal. A gente já comentou aqui nessa sala, no passado, sobre a China limitando o tempo de permanência das crianças com games, né? Eu acho que, inclusive, foi o Guilherme que trouxe essa notícia e ela tinha uma pegada voltada com cunho educacional, né? Para as crianças poderem se dedicar de forma mais intensiva aí aos seus estudos e não ficarem tão focadas em games. Então, na China tem uma lei que as crianças só podem usar games durante 2 horas por semana. O problema, né, quando a gente deixa o governo tomar esse tipo de decisão, é que normalmente essa decisão ela vai acarretando uma série de outras, né? E aí, nessa semana, a China resolveu proibir jogos com 2 características. A primeira, a adoração ao dinheiro, e aí isso inclui qualquer jogo que você precisa farmar qualquer tipo de moeda, e também jogos que tenham personagens masculinos afeminados.
Então, veja o perigo que é, né? Muitas vezes a gente até acha que o regulador está fazendo um bom trabalho quando proíbe ou... Santa Abobrinha é Batman. Pois é. Então, o controlador na China, depois de tomar uma decisão que até talvez alguns países tenham comemorado, eu acho que agora fez um grande retrocesso e a gente tem que tomar um cuidado enorme quando o governo, quando o controlador resolve passar esse tipo de lei. Então, proibidos jogos que adoram dinheiro, de banco imobiliário ao que for, e com personagens masculinos afeminados. Então, nem Cavaleiros do Zodíaco poderia mais passar na China. Ô Charles, já aconteceu, né, com a Didi, né, e também na área de educação, como a gente já falou, essas intervenções do governo chinês, e isso gera uma instabilidade gigantesca para todos os gigantes, né, do digital chinês, para levantar recursos e para continuar seus negócios, mas também o impacto disso no restante do mercado, né? Como que o mercado que já foi afetado por eles, né, no restante do mundo vai se comportar. Isso pode dar uma grande reviravolta em todo o desenvolvimento que é feito de produtos na China e que de repente pode até ter uma evasão, né, dos próprios desenvolvedores e criadores para outros lugares, né? Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que o pessoal criativo da China, né, e que viu durante muito tempo dentro da China a possibilidade de se desenvolver e desenvolver os seus produtos por lá, talvez agora esteja olhando com carinho para outras praças, né, outros países, para continuar o seu processo de desenvolvimento. E a gente vai acabar vendo esses movimentos migratórios, né, dos talentos indo para outros lugares, quando o regulador atua dessa forma. Tendo paralelo, né, que a gente estava falando justamente das grandes corporações ditando as regras do mundo, a China vale o que a gente estava falando para eles, né, e de repente são as oportunidades que outros países têm aí de, às vezes, avançar um pouquinho, porque é tão difícil concorrer com a China, né. Marta, você, nas suas viagens aí pelo mundo, você tem visto alguma coisa a esse respeito aí, o impacto de China, e será que a gente consegue, com essas medidas autoritárias da China, os outros países terem mais oportunidades? Então, eu não sei não, porque assim, o que a China tem feito não é só mandar no próprio país, eles têm comprado, já há alguns anos eu tenho visto, viajando mesmo, tá? A China fazendo infraestrutura em outros países, comprando na região da Polinésia, do Oceano Pacífico, várias ilhas, uma grande parte é comprada pela China. Tem países que não estão permitindo mais a China comprar propriedades. A China está construindo uma estrada que vai até Singapura, passando por Mianmar, passando por todos os países ali da Indochina, e aí eles colocam os engenheiros deles, toda a equipe de liderança deles, e aí eles pegam trabalhadores locais, utilizando essas infraestruturas, estão fazendo portos no mundo inteiro, estão comprando empresas de energia no mundo inteiro. Então, eles estão fazendo um processo, inclusive capital, né, de você entrar nos outros países de outras formas, que não é só a forma de eles mandarem, como a gente está falando aqui, por decreto, ou dentro do próprio país. Então, eu realmente tenho uma coisa que, se tem um país que tem um potencial gigante, independente dos decretos que coloca, é a China. Eles investem muito em pesquisa, muito em tecnologia, tem planejamento de educação tecnológica e planejamento país para até 2030, estão cumprindo todos. Eu vi em 2015 um deles, planejamento para 2020, num dos eventos que eu tive do MIT no Vale do Silício, eles cumpriram até 2020 na parte de pesquisa, estão cumprindo todos. Então, não sei, a gente está analisando, tem duas situações isoladas, né, que foi quando a Didi abriu na Bolsa, e agora a gente está vendo essa situação da educação, mas eu acho que é bastante complicado e complexo a gente analisar a China versus o resto do mundo. Uma vez também eu estava em Israel,
e um fazendo uma dessas imersões de negócios, e uma pessoa de startup está falando como é difícil você concorrer com o país, porque aqui para gente, aqui nos Estados Unidos, ou seja, nos países democráticos, etc., você não pode fazer pesquisa com as pessoas e fala, põe um capacete aí que eu quero medir suas ondas cerebrais. A China faz isso e coloca nos trabalhadores para ver quando eles têm melhores performances. Então, como eles não têm, a gente tem lei geral de proteção de dados, de privacidade, a gente tem uma discussão ética do que pode fazer, não pode fazer. E aí, se você pensa em termos de, se você não tem isso e vai passando por cima, você entra num outro, né, um outro patamar complicado. Então, quando se fala de China, eu acho muito, muito delicado. Eu tenho medo. Eu acho que eles realmente têm uma força muito, muito grande de pessoas, de tecnologia, de planejamento. Então, é complicado. Concordo com você. Eu fiz a provocação só para ver se dentro dessa guerra, entre aspas, se abrem oportunidades por causa dessas posturas estranhas e extremamente autoritárias da China, né? Eventualmente... Então, Renato, mas aí uma pergunta que até eu faço para vocês, porque eu não conheço tanto como que eles têm de liberdade ou não para você sair ou migrar ou voltar, né? A gente sabe a situação, inclusive, dos mega empresários que desapareceram, a gente lembra disso, o Jack Ma foi um deles, inclusive ficou sumido aí durante meses. Então, a gente tem alguns que estão presos, quando você não está alinhado com o que deveria falar ou fazer. Então, eu não sei qual é a liberdade, na realidade, que as pessoas têm para sair, migrar, ou tem uma questão de cultura e mentalidade que, se você acredita que aquilo é bom e você tem um direcionamento para o país que é interessante para todo mundo, eu aconselho que todo mundo aqui assista Coded Bias, que são umas pesquisadoras americanas, analisando o poder dos algoritmos de maneira geral, né? Até isso está ligado com o papo que a gente está tendo aqui das Big Techs. E aí, uma das entrevistas que eles fazem com as pessoas na China, todo mundo no Ocidente fica falando daquele social score como sendo uma coisa ruim, a gente olha aquilo como assim, você está sendo avaliado. Aí uma pessoa na China fala o seguinte, que ela acha ótimo ter o social score, porque ela sabe em quem confiar ou não, que aquilo é um direcionamento do governo para que você consiga ter uma maior funcionalidade social. E aí, quando você ouve as pesquisadoras americanas falarem, que são autoridades no assunto, elas diziam o seguinte, que todo mundo passa por social score em todas as redes, só que a gente passa por social score para empresas, para redes que são privadas, que têm interesse de vender anúncio, outros tipos de interesse que não é o social. Então, a discussão é muito interessante, muito ampla, e aí, às vezes, a gente olhando para o nosso recorte, e até eu lembro que agora, recentemente, com o Afeganistão, até escrevi um artigo para Exame Bússola, com o Afeganistão, na situação, né, que é o Talibã voltando, e a situação das mulheres, as pessoas confundem muito. Quando você não está na cultura, você começa a tomar algum tipo de percepção errônea. O fato de você usar burca ou não usar burca, o xador ou não usar o xador, é uma questão diferente das mulheres perderem liberdade ou não. A grande questão é perder liberdade, desaparecer, não poder estudar, não poder fazer as coisas. Então, quando a gente olha outras culturas que a gente não está inserido, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente analisa, porque a gente está pegando só uma fatia, um recortezinho, né? E a mesma coisa acontece com a China. Eu quero dar um pitaco nisso daí. Isso inclusive, é uma área que eu exploro muito. A gente precisa entender alguns fundamentos do pensamento, e quando eu digo de filosofia, eu não estou falando de filosofia Platão, Aristóteles, não, mas de arcabouço de pensamento da cultura chinesa, que são parâmetros completamente diferentes dos parâmetros ocidentais. A gente tem uma concepção de liberdade e de negócios, e de tudo que deriva a partir da liberdade, baseada no indivíduo. O parâmetro chinês confucionista básico, ele prega uma outra via. O indivíduo, ele é menos valioso quando ele não contribui para a questão comunitária. Então, o peso familiar, o peso comunitário, o comportamento social na China é completamente diferente do parâmetro da valoração do indivíduo que a gente tem no Ocidente.
Isso, obviamente, vai se refletir em todas as questões tecnológicas e políticas. E a discussão de liberdade que a gente tem clássica, nossa, não se aplica aos parâmetros chineses hoje em dia. Então, assim, é muito complexa essa questão do score social e é muito complexa essa questão que o Charles trouxe da proibição versus não proibição de games, etc., ou de determinados recortes individuais dentro dos games, porque o conflito lá do que é melhor para a comunidade passa naturalmente pela opressão de algum tipo de comportamento individual que pode significar instabilidade no coletivo. Um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas não pode brincar com situações que permitam qualquer nível de instabilidade, porque aquilo é um barril de pólvora. Sempre foi. Os chineses estão sentados no próprio barril de pólvora há milênios. Então, assim, a gente não pode ser raso na nossa leitura, não. Obviamente, isso vai perfazer questões de modelos de negócio muito distintas do que a gente tem hoje no Ocidente, nas culturas ditas democráticas, baseadas na herança iluminista. E aí, e só para terminar e pontuar em cima disso, a expansão chinesa ela é muito mais através de uma questão soft. Eles entendem o imperativo da conveniência, digamos assim, de você lidar com certas questões de uma maneira mais suave. Mas uma das principais maneiras que a China tem de aumentar o poderio econômico dela no mundo hoje é comprando dívidas públicas. Então, vários países africanos, a China já não está comprando mais terra, já não está comprando mais fonte d'água, já não está implementando suas indústrias através do investimento direto nas empresas privadas. Eles vão e compram a dívida pública. A partir do momento que você compra a dívida pública, você consegue inferir nos rumos desse país. Então, tem muita coisa nesse caldo aí, Marta. Eu queria muito abrir um dia uma sala para a gente discutir especificamente. Vale um Trend News especial China. Não sei o que vocês acham. Eu acho que mais do que China, Ana, eu voltei agora da Sérvia e da Bósnia, que são ex-países da Iugoslávia, ex-Iugoslávia, né? E eu fiquei vendo, quando eu viajo eu vejo história, que é cultura, história, que é o que muito me interessa. E se você pegar todos os países que formavam a ex-Iugoslávia, a Iugoslávia era um país diferente, comunista diferente, comparando com o método de governo. Inclusive, eles eram mais próximos de terceiro mundo, países em desenvolvimento, eles tinham um grau de liberdade maior. Mas a construção da Iugoslávia, em termos de estrutura interna, era fictícia. E eles tinham uma estabilidade enorme, era um país com bonança muito grande, mas a custa de uma não sustentabilidade. E quando ruiu do jeito que está lá, que é muito difícil. A gente pode marcar uma sala para isso. Eu tenho visitado vários países que são ex-União Soviética, ex-comunista, e tenho visto quem é a favor, quem é contra dentro desses países. Então, acho que daria uma sala muito legal, porque eu tenho acompanhado também o que a China tem comprado, o que ele tem feito em vários outros países, e políticas de governos de alguns países que eu visitei, em termos do que eles estão pensando para o futuro, por que alguns países em 30 anos viraram potências e outros que tinham as mesmas condições não viraram. A gente pode fazer uma sala só disso, eu vou adorar. Excelente. Realmente o tema, vocês falam de criar uma outra sala para isso, eu já estava viajando aqui nas ideias. Eu acho excelente, tem muito assunto mesmo. E aproveitando, Ana, que você entrou, depois o Charles vai falar, eu tinha mais, acho que uma notícia, eu já passo a palavra para você, que eu sei que você tem a sua aula de filosofia. O que você traz para a gente hoje? Então, tá bom. Ela indiretamente tangencia essas nossas conversas, e eu vou voltar no meu tema de toda sexta-feira, que é o cuidado que a gente tem que ter hoje com fenômenos que signifiquem ataque à privacidade e vigilância, especificamente em modelagem comportamental, através da tecnologia. A gente fala muito de tecnologia por tecnologia, mas eu não consigo desatrelar ela de causas e consequências. Eu recebi um link do MIT Review para um site que eu não vou divulgar qual é o site por uma questão ética. Mas, mulherada, seguinte, muito cuidado, porque novos aplicativos de inteligência artificial, de deepfake, muito focados em porn revenge, estão virando uma verdadeira praga. Esse site, ele, na verdade, eu recebi o link dele, eu dei uma olhada, eu fiquei chocada, e aí voltei 2 dias depois, parece que eu já houve um clamor popular e um determinado tipo de pressão, e ele foi retirado. Na verdade, ele foi movido por um outro domínio, tá? Mas, assim, basicamente, tem um fundo branco e um botão gigante
azul enorme vai te convidar a carregar a foto de um rosto, que eles incentivam que seja o seu rosto. Debaixo desse botão tem 4 faces geradas por inteligência artificial que geram o serviço. O slogan proclama esse propósito: transformar qualquer um em uma estrela pornô, usando tecnologia de deepfake para trocar o rosto dela em um vídeo adulto. Tudo que a gente precisa é no estilo do Reface. É uma imagem, uma foto sua, de uma outra pessoa e o toque de um botão. É impressionante a qualidade do vídeo que é gerado. Dependendo da angulação e dependendo da foto carregada, qualquer mulher ou qualquer homem, basicamente 90% é pornografia feminina, tem 10% de pornografia masculina, basicamente em homonormatividade, são fotos de homens gays em situação de sexo explícito. Mas, assim, eu me transformei numa estrela pornô, galera. E assim, eu fiquei chocada com o resultado do que eu vi. Tá muito disseminado, tá muito estranho isso. Conversei com as minhas filhas a respeito disso, mostrei para elas, e tá todo mundo meio horrorizado. Então, esse tipo de mídia é chamado hoje mídia sintética, né? Gerada por inteligência artificial. Tá totalmente sem código, tá muito fácil de usar, e assim, eu não tenho muito o que falar, a não ser que a gente precisa levantar bandeiras e cerrar fileiras em relação a isso. Esse site, o Y, né, a gente está chamando ele de Y, estou seguindo o padrão da MIT, ele é muito fácil de usar. Lógico, resultados não são perfeitos, mas assim, você não consegue remover as imagens, esse é o problema. Uma vez a imagem instalada naquela base, mesmo que o site tenha sido removido ou mudado de domínio, a coisa está ad eterno lá dentro. Vocês já imaginaram o estrago que isso pode causar na vida pessoal? Eu vi depoimento de uma professora que foi obrigada a pedir demissão da escola onde ela trabalhava, depois que um grupo de alunos trocou o rosto dela pelo rosto de uma atriz pornô, pelo rosto dela, e espalhou isso nas plataformas onde a escola tinha acesso. Acabou com a vida dessa mulher, acabou. Então, assim, é uma coisa que está muito latente, muito, muito presente na nossa vida, e a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente consegue, de alguma maneira, bloquear esse tipo de iniciativa, ou a gente vai ter que normalizar a pornografia masculina e a pornografia feminina nas nossas vidas. E até que ponto a gente está disposto a encarar esse angu de caroço aí, que é muito complicado. Eu podia pegar a foto da Marta, podia pegar a foto do Renato e fazer isso em 2 minutos e jogar isso em qualquer rede social. Como é que a gente fica em relação a isso? Então, fica o meu convite aqui para a gente parar de brincar com esse assunto e pensar seriamente no que a gente pode fazer no marco da sociedade civil para tentar minimizar os estragos que isso pode ocasionar na psique de pessoas, de famílias e de comunidades. É isso. Não, Renato, só ia apontar que a gente tem aqui na audiência o Renato Opsiblu, querido amigo, maravilhoso, uma das pessoas que mais entende, né, de direito digital no mundo e como que isso tem acontecido com a tecnologia. E é uma questão, Ana, se eu puder dar 2 centes de contribuição aqui, tem 2 dimensões nisso. A primeira é cultura, educação, e a segunda é a mesma tecnologia que cria, precisa de a mesma tecnologia para combater. A gente só consegue combater com redes também de inteligência artificial, e a gente poderia fazer uma outra sala aqui para discutir o que é a realidade, como que a gente enxerga a realidade, como a gente vai passar a enxergar de forma diferente, porque a partir da hora que você não pode acreditar mais nos seus olhos, a gente vai começar a desconfiar de tudo, a gente tem que ter novas formas de validação da realidade. Então dá um papo bastante interessante, e a gente convida o Renato para fazer parte desse papo no futuro. Legal, Martinha. E assim, a minha questão é em relação a gente não vê grandes iniciativas de IAs paralelas sendo desenvolvidas para proteger o cidadão, né? Até tem, mas elas são incipientes ainda, porque é um troço muito difícil de você fazer. Então, assim, a curtíssimo prazo, o que eu vejo é um horizonte de normalização da pornografia, de aceitação, naturalização, e eu não vou entrar no juízo de valor, mas até que ponto isso já não é algo que vai machucar mais a nossa combalida psique do século XXI, que já está sendo tão agredida e atacada por todos os lados, né? Então, assim, eu estou com sérios questionamentos e um olhar mais agudo em cima disso. E eu fiz o teste comigo mesma, eu estou correndo risco, botei a minha cara lá, e eu sei que aquilo vai ficar ad eterno, porque eu queria sentir qual era a sensação de me ver numa situação tão exposta. E eu vou te dizer que é horripilante. É horripilante. É horripilante.
Corajosa. Sensacional, eu acho que é importantíssimo esse ponto de atenção. E aí eu aproveito para fazer um link com uma das notícias que eu ia trazer hoje. E existe um estudioso que está sumido, que foi um matemático, cientista, inclusive filósofo. Ele deve ser um colega polímata seu, Ana, chamado Philip Agri, que saiu nas mídias esses dias aí, que muita gente tem estudado o que ele previu em 1994, antes do pessoal ainda ter e-mail, acesso à internet. Ele já previu tudo isso que ia acontecer. A questão de inteligência artificial, a questão da coleta massiva de dados, que as pessoas iam mudar o comportamento, inclusive muitas querendo dar os dados em troca de alguma coisa. E esse cara, ele fez muitos papers. Em 2009, o cara cansou e sumiu no mundo. Ninguém mais acha o cara. Tentam, uma vez conseguiram que ele respondesse lá um e-mail que estava tudo bem, depois os e-mails voltam, a família não quer falar onde está, e o cara desencanou. Mas muita gente hoje tem usado os papers desse cara para embasar teorias que ele desenvolveu 30 anos atrás. E abordando muito do que você falou hoje, Ana. Muito interessante como as coisas vão se ligando, né? Bom, queria aproveitar a oportunidade para o Charles dar sua notícia que faltou e depois a gente passa para o Alê, tá bom? Tá legal, coisa rápida agora, porque ela acaba fazendo um link também com isso tudo que a gente estava falando aqui. Só um refresh aí sobre o caso Activision Blizzard também contra o estado da Califórnia. Então, se vocês se lembram, eu já dei essa notícia aqui, né? O estado da Califórnia processou a Activision Blizzard por vários casos de assédio sexual e um comportamento ali, né, uma espécie de uma fraternidade que deixava as mulheres de fora de oportunidades, de desenvolvimento de carreira e etc. Isso machucou bastante a imagem da empresa. A empresa se viu obrigada a demitir uma série de colaboradores, uma série de pessoas. Você via que isso era algo introjetado realmente dentro da cultura da Activision Blizzard, uma cultura bastante nociva. A Activision tem feito algumas tentativas de mudar isso e acabou, nessa semana, virando meme e recebendo um novo processo. O meme é um quadro que depois eu vou postar no meu Instagram, junto com outras notícias que acabaram povoando o mundo dos games essa semana. Eles simplesmente pegaram um quadro de uma mulher guerreira vestida com aquelas armaduras que normalmente aparecem nos filmes bárbaros, que é uma armadura que não protege absolutamente nada, e transformaram num quadro de frutas. Então, assim, essa é a visão deturpada do que é proteger a imagem da mulher dentro da Activision Blizzard. E essa semana o processo adicional aí já é por assédio moral e aí independente do sexo. Então, assim, você vê que realmente é uma empresa com uma cultura absolutamente nociva. A comunidade gamer está revoltada com a organização. Os bons desenvolvedores, mais uma vez, estão ameaçando deixar simplesmente a companhia. Então, é um caso que, muito provavelmente, a gente vai ver uma reviravolta absoluta, assim, uma mudança de comportamento diametralmente oposta, ou fechem as portas da Activision Blizzard, porque realmente foi uma empresa com uma cultura que não deu certo e, ao ser exposta, demonstrou tudo aquilo que a gente abomina no mundo corporativo, dentro de corporações que vão construindo o seu resultado a qualquer custo e sem manter o valor humano, o valor das pessoas dentro da organização. O restante das notícias, Grau, eu coloco lá no meu Instagram. Ilha, Charles, e a gente, lembrando, né, que essas notícias a gente vai colocar também as referências no Spotify, no nosso podcast, que deve ser publicado aí entre amanhã e segunda-feira, tá bom? Ale, o que você traz pra gente hoje?
Bom dia a todos. Tem algumas notícias bacanas aqui para passar, mas a discussão foi boa, né? E eu também tenho uma notícia que faz algum link, né? Um certo link aqui. Eu já trouxe algumas notícias, eu já falei aqui algumas vezes, né? O quanto que eu gosto de filmes, seriados, documentários, eu tenho falado cada vez mais sobre isso e tentado trazer de uma forma que faça esse relacionamento com o nosso tema aqui da nossa sala de transformação digital, mas também de inovação. E um dos seriados que foi lançado umas 2-3 semanas atrás chama Clickbait. E ele fala exatamente sobre isso, né? O perigo de usar a foto e se passar, de repente, até para outra pessoa, né? Acho que imagino que a grande maioria aqui tenha ouvido falar de alguma pessoa, ou até você mesmo, tenha passado por algum golpe de WhatsApp, né? Algumas semanas atrás, minha esposa teve a foto dela, né, sendo utilizada em uma outra conta de WhatsApp e pedindo aí dinheiro. Aconteceu novamente aí essa semana com um amigo meu. Então, essa questão de utilizar a foto do outro, né, essa questão da rede social, a tecnologia em si, né, o lado ruim da tecnologia. Então, é um seriado chamado Clickbait, falando um pouco disso. Assim, o seriado em si não é tão bom assim, mas para quem tem mais curiosidade da utilização dessa tecnologia do lado ruim, é interessante ver, está no Netflix. As reflexões são bem boas ali. Eu tô assistindo, é bem bom. Uhum. Eu achei que dá para ter uma boa reflexão, né, junto com esse seriado. Então fica essa dica também para assistir. E pensar aí muito no caso que o pessoal contou aqui. Minha segunda notícia também, eu vou vincular um pouquinho aqui com esse lado de cinemas. Essa semana o CEO da Netflix lançou um espaço na Alemanha, e ele fez muito link com alguns seriados bacanas que estão sendo lançado lá na Alemanha, né? Uma delas, para quem não assistiu, eu também gosto muito, para mim, um dos bons seriados aí para dar uma explosão na cabeça, Dark. E ele fala muito desse espaço que está sendo lançado lá na Alemanha, do Stagecraft. Para quem não sabe o que é o Stagecraft, ou chamado também The Volume, a indústria do cinema está passando por uma grande transformação. E em vez de utilizar aquelas cenas no fundo, né, de utilizar o fundo verde para colocar o fundo, né, fake, né, não precisar ir numa locação, eles estão utilizando essa tecnologia, o The Volume, que é um palco circular, e você tem várias telas de LED ali, e utilizando também aquela tecnologia, e aí também já faço essa homenagem para o Charles novamente, utilizando também o Unreal Engine por trás. Então, eles estão começando a utilizar. O Mandalorian foi um dos primeiros seriados a utilizar essa tecnologia, e agora a Netflix também utilizando, vai começar a utilizar também vários outros seriados aí da Alemanha. Excelente, Ale, muito bons insights. E Gui, você está por aí? Estou aqui sim. Hoje, meu amigo. Tudo bom, gente? Bom, primeiro uma negociação de 3 bi de dólares nos Estados Unidos, que a Blackboard, que é uma das gigantes de LMS nos Estados Unidos, adquiriu a Ontology, que já tinha sido uma merge de algumas empresas de serviços para a educação, e só põe mais lenha aí nessa fogueira de grandes players que estão, por causa da pandemia, se multiplicando e se internalizando com grandes estruturas. Mas uma outra notícia que eu queria dar, na verdade eu vou cair no mundo do meu querido Charles. Charles, você costuma aí ver jogos de futebol aí pela TV e você vê aqueles anúncios que tem que antigamente eram aqueles triedros ao lado do campo, e tem lá os anúncios da tua região, certo? Perfeito. Sempre teve lá.
E daí a gente já está sabendo que cada cidade, cada estado, cada país recebe o anúncio de acordo com a sua região. Ou seja, totalmente inserido 3D. Os jogadores passam ali na frente e ninguém percebe que ali é um negócio inserido pela câmera central apenas, né? Agora o pessoal está usando muito o fundo verde, né? Famoso fundo verde, para poder colocar qualquer imagem que quiser. Então, mas essas imagens são inseridas utilizadas principalmente a câmera central, que quando está filmando de um lado para o outro, que pega essas placas e insere então digitalmente esse vídeo. Só que já rolou, em algumas vezes vocês já viram aplicações de computer graphics sobre a imagem, não só nesse anúncio, mas no campo em geral, né? A NFL usa, inclusive, para demarcar a linha de cada momento do jogo no próprio gramado e tal. E os Carolina Panthers fizeram, na última quinta-feira, uma ação que daí não era com marca, era com a própria pantera do time, andando pelo estádio, uma pantera de mais de 60 metros de comprimento, andando pelo estádio. E isso era possível ver não só, né, os espectadores pela televisão, mas também pelo telão, que os espectadores estavam vendo, mas quem estava com o celular dentro do estádio. Então, através do celular, em realidade aumentada, vendo isso. Mas mais legal ainda do que eles, no domingo, logo em seguida, a Kruger, que é uma varejista dos Estados Unidos, Cincinnati, ela fez uma corrida tipo Hot Wheels de carrinhos de supermercado, não só no gramado, mas em todo o estádio, por cima dos espectadores, e que foi o lançamento de uma promoção. Então, e o mais legal, né, todo mundo ali dentro do estádio também podendo ver isso com os seus equipamentos. É uma ação imersiva incrível, e que isso, em alguns filmes que a gente já viu, o quanto a realidade imersiva vai começar a nos afetar, e com certeza em muito pouco tempo a gente vai ter óculos aí, os Ray-Bans, que nem do Facebook, vão também ter essa tecnologia já embarcada na lente, de a gente começar a olhar, andar na rua, olhar para uma loja e ali está marcado que eu tenho desconto porque eu sou cliente de tal banco. De novo, reconfiguração da realidade, né? A gente tem que fazer uma sala mesmo sobre como que a gente valida a realidade cada vez mais reconfigurada, né? O próprio Spielberg, né? Ele já entrou nessa para a educação. Isso já está sendo super debatido, como que toda essa mudança está impactando também em todo o processo de educação. Então, ou seja, Hollywood entrando na educação, isso eu já tinha falado aqui há um tempo atrás, e que... perdi a linha aqui. Estava falando de porque você dessas questões aí, e eu trouxe uma notícia hoje no meu newsletter semanal, também de uma empresa ucraniana de moda, que se juntou com uma empresa de TI e fizeram um desfile de moda usando realidade aumentada, ou seja, o pessoal é um desfile semi-digital, que eles falaram. Eles estão com as camisetas, mas as pessoas com celulares usam realidade aumentada e vê animações em cima do desfile. E eu publiquei a newsletter hoje, já veio uma moça que já fez uns painéis na área de saúde digital, e ela falou: a minha filha tem uma startup dessa que está fazendo sucesso em nível mundial. Ou seja, olha quantas coisas girando nesse tema. Está aqui para me despedir. Gui, um beijo para você, Jana, Alê, Martinha, Charles, muita saudade de vocês. Queria muito fazer essa sala sobre isso. Parabéns, Aninha, pelo teu aniversário. Pronto, falei. Parabéns, Ana! Obrigada, povo! A nossa transhumana, Ana! Eu queria ver com vocês quando é que vocês podem, porque eu estou com umas sérias dúvidas a respeito dessas tecnologias imersivas, o quanto elas não estão servindo para modelagem de comportamento, captura e modelagem de comportamento futura nossa. Eu ando bastante pensativa a respeito das consequências daquilo que a gente não vê, ou daquilo que é sutil, mas que serve, na verdade, para um tipo de autovigilância constante e perpétua do ser humano. Essa ideia do óculos da Ray-Ban com o Facebook, eu não celebrei ela, não. Eu estou com bastante medo disso aí.
mas assim, a gente conversa, eu fico à disposição para essa sala. Vou para minha aulinha, para os meus amados gregos, e a gente se vê semana que vem. Beijos, gente. Beijo. Bom Beijo, Valeu, querida. Aninha. Tudo de bom. Gui, você quer completar alguma coisa antes de passar para a Jana? Não, cara, eu tava com uma coisa aqui na cabeça sobre a realidade imersiva e realmente acabou me passando. Mas vamos em frente. A hora que Fala, Martinha. A hora que gerar um novo insight aí, Gui, aí você volta, tá bom? Fala, Martinha. Queria mandar um abraço pro Renato Opsi, que estudamos juntos. Grande Renatão, parabéns pela trajetória. Eu até o chamei para subir. Inclusive, o Renato Opsi é o goleiro do meu time do Pinheiros. Excelente jogador. Muito legal. A família toda de atletas maravilhosos. Muito bem. Que legal. Olha só, um mundinho pequeno. Eu só queria dar um pitaco no que o Ale falou, porque essa nova tecnologia, que nem foi com o Mandalorian, né, em vez de você usar os fundos verdes, usar com as telas e você fazer o stage ali, é muito melhor para os atores também. Eles conseguem interagir, e isso quando a gente fala em educação também, né, você começa a ter possibilidades muito maiores quando você está enxergando com o que você está interagindo. Alguns eventos que eu tenho participado, que são híbridos, que você tem o palco com tela verde, o MC ou a MC, eles ficam olhando para uma tela verde que vai entrar em algum outro lugar, estão ouvindo a coisa lá atrás, mais difícil de você interagir, né? Então também isso traz uma possibilidade muito bacana para os atores também. Excelente, muito bem. Então, a gente, tudo, né, na vida de tecnologia, a gente pode usar para o bem e para o mal, né? Então, a gente tem que, nós que somos especialistas na área, temos nossas lideranças, a gente tem que olhar o copo meio cheio e levar para o lado positivo, né? Tanta coisa boa para fazer com tecnologia, não vamos deixar o pessoal usar de uma maneira ruim. Jana, tudo bem? É você agora, minha querida. A respeito de realidade imersiva, me lembrei aqui agora de um caso, inclusive, que já existem empresas utilizando óculos de realidade aumentada em bovinos, tá? Em vacas, para simular uma situação de bem-estar melhor aí para elas do que a realidade do curral ali que elas estão inseridas. É interessante, tá? Não é só em humanos que isso está sendo utilizado, não. Mas vamos lá, né? Trazendo um pouquinho aqui para o meu universo do agro, para sair um pouquinho também, né? E dos assuntos. O que eu vim trazer hoje? Eu quis conectar um pouco com a notícia que eu trouxe na semana passada sobre fazendas urbanas verticais. Né, que é esse tipo de produção de alimentos que a gente está vendo crescer, né, que são essas produções em ambientes urbanos, totalmente controlados, que regulam temperatura, umidade, fotoperíodo, fazem uso de sistemas de cultivo hidropônicos. Eu trouxe essa notícia na semana passada, algumas vantagens que ela traz, como menor uso de água, menor uso de pesticidas, uma maior produtividade, né, a menor perda pós-colheita, né, principalmente em verduras e legumes, e que, né, trouxe na semana passada que eles estão inaugurando aí em Copenhague, na Dinamarca, a maior fazenda urbana da Europa, que tem 7 mil metros quadrados, 14 andares de bancadas, e no Brasil também a gente já tem iniciativas como a Think Farms, que fica em São Paulo. E aí eu queria conectar com a notícia que eu trago hoje, que é a produção de alimentos, né? Essa tecnologia está trazendo para nós de inovação, em ambientes controlados, mas dessa vez em um lugar um pouco mais inusitado, que é no fundo do mar, né? Existe um projeto que ele chama Nemo's Garden, Jardim de Nemo, que é um projeto de agricultura subaquática. Então, produção de alimentos não aquáticos dentro do mar. Né? Esse projeto ele consiste aí de 6 cápsulas de acrílico cheias de ar, no formato de cúpula, que mais ou menos do tamanho que permita que um navegador ele fique aí metade do seu corpo dentro da cúpula. Elas ficam submersas num ambiente de 4 a 11 metros abaixo da superfície e possui sensores para controlar tudo, né? Oxigênio, umidade, temperatura do ar, iluminação. Foi um projeto criado por uma empresa de equipamentos de mergulho
e já plantaram de tudo, tomate, abobrinha, feijão, cogumelo, manjericão, orquídea, tudo com hidroponia, né, de uma forma sustentável no fundo do mar, porque essa cápsula ela é eco-friendly, né, ela é autossustentável, né, a temperatura ela é mantida pela própria regulagem da temperatura do mar, né, e a água evapora ali dentro, encontra a superfície mais fria, ela condensa num processo natural de dessalinização e ela é coletada para alimentar o sistema hidropônico. Né, não usa pesticida, obviamente, porque é no fundo do mar, e tem está se desenvolvendo pesquisas na área, inclusive farmacêuticos estão investindo no processo para ver aí o que é que pode acontecer com uma produção no fundo do oceano, o que isso pode trazer de novidade. E agora, em 2001, o Nemo's Garden virou uma startup, né, para poder escalonar aí o projeto, com investimentos da aceleradora da Siemens, então, para realmente escalonar essa tecnologia. E veja bem, é um projeto interessante, a gente fala muito de uso da tecnologia e, claro, a tecnologia eu enxergo ela como neutra, no sentido que ela pode ser usada para os dois lados, né? Então, o uso que você faz da tecnologia depende muito do objetivo que você faz uso dela, né? E nesse caso, é um projeto que está sendo visto muito positivamente, porque existe toda uma pressão na agricultura do uso da água, né? 70% da água potável que a gente drena dos nossos reservatórios naturais hoje é utilizada na agricultura. Então, se você tem um sistema que permita um não uso de água potável dos sistemas disponíveis, você pode dessalinizar a partir da própria água do mar. Você usa um sistema que as próprias torres controladoras dessas cápsulas, elas estão fora do mar, funcionando a partir de energia fotovoltaica, né, fontes renováveis de energia, a gente começa a pensar, por que não, né? Desde que esteja sustentável. Quando a gente fala em agricultura subaquática, tem um trabalho interessante da ONU que fala que se os oceanos, 2% dos oceanos fossem usados para uma agricultura sustentável, o mundo poderia ser facilmente alimentado, né? Então, por que não? Né? Por que não pensar em formas de usar essas tecnologias que a gente tem aí, que a transformação digital nos traz, também de uma forma positiva, em harmonia aí, né, com o meio ambiente, com o lado social e tudo mais. É isso aí, queria trazer para hoje. Então, eu acho que é legal, né, a nossa sala aqui, como as notícias, uma vai linkando na outra, né? Eu acabei de falar dessa questão de que a gente pode ir para o mal e você já deu um case aí justamente dessa maneira. E essa questão, né, Jana, você que é do mundo agro, de 70% da água utilizada ser para a parte de agricultura, é um indicador absurdo, né? Realmente é uma oportunidade para empresas como essa trabalharem e tentar reverter isso, né? Eu queria fazer uma pergunta, Jana. Essas fazendas, né, que vão ser subaquáticas, conforme isso começa a escalar, como é que fica a questão de propriedade para utilização, né? Não sei se é concessão de países, de governos, tem a parte do mar que são águas internacionais. Eu não sei se isso é feito mais próximo da costa, ou qual, né, porque 4 a 11 metros. Então, eu queria, não sei se você tem essa informação, mas eu fiquei curiosa aqui para ver como que isso desenvolveria, né, em termos de quem que pode atuar, aonde. Sabe que é uma questão que eu também fiquei pensando, Marta, porque especificamente ela é no litoral da Itália, ali perto de Gênova. E é um projeto pequeno, né, um projeto que ainda está na escala de pesquisa, né, agora virou uma startup, vai escalonar aí, mas é pequeno, a gente está falando de 6 cápsulas. Agora, é interessante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, existem fazendas subaquáticas enormes hoje já para a produção de algas, né? São organismos aquáticos. Vale a pena entender como que isso funciona, é uma informação que realmente eu não tenho, porque quando a gente está em águas, a gente tem realmente uma área ali que pertence ao país, né, uma área próxima, que no caso ali
desse Nemours Garden é bem próximo da costa, mas como é que ficaria grandes extensões, né? Se a gente fala aí tem fazendas de algas que atingem tem projetos para atingir mais de 70 mil hectares de produção de algas. E aí, né, como que fica? Então, realmente é algo interessante. E uma coisa que algum de vocês já falou, inclusive na sala passada, a tecnologia ela chega à frente sempre da legislação, né? Sim, nessa questão, se a gente for pensar um pouquinho mais, né, tem países que não tem costa, que não tem mar, tem países que tem. A gente pode mudar uma lógica de produção, de como que você se apropria, né? Então, eu acho que tem bastante consequências interessantes para pensar sobre isso, mas muito, muito bacana. E, bom, a gente fechou a sala de hoje com uma excelente reflexão, né? A gente juntando a tecnologia aí com sustentabilidade, buscando novos caminhos. Mais uma sala hoje com muito conteúdo, né? Chegamos às 9 horas pontualmente hoje. Queria agradecer demais meus co-hosts, a Marta, a Charles, Gui, a Lê, Jana, os outros que não puderam estar hoje, mas estarão nas próximas sextas-feiras. Muito obrigado pela audiência, né? Quem esteve aí com a gente. E, como de costume, aquela despedida. Sextou! Valeu, pessoal. Bom final de semana. Boa sexta para todo mundo. Até sexta-feira. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.